Estamos de volta com o nosso debates e opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Mais uma live, né? Tivemos que encerrar a anterior, né? Essa é a terceira live que a gente faz hoje durante o nosso programa. Esperamos ir até o final aqui. Então, assim, ó, tem muita gente que diz que vota em A ou B por causa da questão da corrupção. Mas vamos dar uma notícia aqui para você ver como que é as questões da corrupção. Então, só para você ter uma ideia, assim, filho de Bolsonaro aumenta patrimônio em 432% em apenas 4 anos. E isso está na imprensa aí desde o início desse ano. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, 63 anos, está no 3º casamento e tem 5 filhos. 3 são políticos e 2 deles são candidatos nas eleições de outubro. Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, 37 anos, candidato a senador pelo Rio de Janeiro, foi eleito. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL de São Paulo, 34 anos, candidato à reeleição, foi reeleito. Os 3 políticos da família tiveram uma evolução patrimonial elevada nos últimos anos. De acordo com a declaração de bens apresentada ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro ampliou os bens em 168% desde 2006. Eduardo, 432% desde 2014. E Flávio, 55% desde 2010. Os integrantes da família ampliaram o patrimônio basicamente com a aquisição de imóveis, casas e apartamentos. A reportagem do UOL entrou em contato com os políticos e também com o PSL, mas não obteve retorno até a publicação, que a publicação dessa matéria ocorreu em 20 de agosto de 2018. Eleito pela primeira vez em 2014, Eduardo Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral, naquele ano, um patrimônio de 205 mil, o equivalente a 262 mil, hoje em valor corrigido pelo IPCA, Índice Oficial de Inflação. Neste ano, o candidato declarou possuir bens que totalizam 1.395 milhões, expansão de 432% do período. Há 4 anos, Eduardo Bolsonaro declarou ser dono de apenas 2 bens, um apartamento de 160 mil e um veículo de 45 mil. Agora, o patrimônio do parlamentar ainda inclui depósito bancário, aplicações financeiras e um apartamento de R$1 milhão. Já o deputado estadual Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, quando eleito pela primeira vez em 2010 para a cadeira que ocupa na Assembleia Legislativa Fluminense, apresentou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 690 milhões e 975 mil. O equivalente a 1.124 milhões em valores de hoje. Este ano, o candidato ao Senado apresentou patrimônio de R$1.742.000, um montante de 55% a maior. O patrimônio declarado à Justiça do candidato a presidente pelo PSL aumentou 168% desde 2006, quando reelegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro. De acordo com os dados disponibilizados pelo TSE, o patrimônio do candidato Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, pulou de 433 mil, o equivalente hoje a 851 mil reais, para 2,286 milhões de reais. Os bens dos deputados apresentados este ano à Justiça incluem 5 casas no valor de 1.348 milhões.
Em 2006, Jair Bolsonaro apresentou somente uma sala no valor de 73 mil reais. Então, e isso tudo só com o salário de deputados, porque eles não têm outro salário. Eles não têm empresa, eles não são grandes empresários, né? Só do salário. Isso não é corrupção. Por muito menos que isso, Luiz Inácio Lula da Silva está preso. E não tem nada no seu nome. Não tem nada registrado no nome de Luiz Inácio Lula da Silva e ele está preso. Cadê o fisco brasileiro? Cadê o imposto de renda? Cadê a Polícia Federal que nada faz para investigar o enriquecimento da família Bolsonaro? Não fazem nem um esforço para tal, nem da família Bolsonaro, nem de nenhuma das grandes famílias dos políticos no Brasil. E já está acontecendo isso no país. Né? A ditadura está galopante no Brasil. Né? E o TRE proíbe o bispo da Arquidiocese de Olinda, em Recife, de falar sobre política. Proibiu o bispo de fazer o sermão. Bolsonaristas invadem a Assembleia Sindical em Camboriú e é preciso combater a extrema-direita, porque senão esses caras vão tocar fogo, como fizeram nas cruzadas. Censura nas universidades, com apoio de Temer, Bolsonaro dá início à sua faxina. O Tarso Genro foi proibido, juntamente com o Boulos, de fazer uma aula inaugural aqui na URGS. Em 30 universidades públicas do país, a polícia já retirou material com manifestação de apoio à democracia. O cala-boca já começou. Bolsonaro não esconde de ninguém que é adepto da censura, ameaça adversários, imprensa e quem mais incomodá-lo. Com a ajuda de seu grande parceiro e amigo golpista Michel Temer, ele dá início ao seu plano de ditadura. Nesta quinta, 25, policiais e fiscais de tribunais eleitorais começaram a operação simultaneamente, uma espécie de batida policial em universidades públicas por todo o país, a caça de qualquer material de apoio à democracia. A justiça condenou, por exemplo, que a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense retirasse da fachada uma bandeira com a mensagem Direito UFF Antifascista, sob pena de prender o diretor da instituição. Isso é grave. Uma manifestação contra o fascismo foi proibida. Quem é a favor do fascismo? Essa é a pergunta. Quem é a favor do fascismo? A polícia brasileira, a justiça brasileira é a favor do fascismo? Parece que já sabemos quem é. A comunidade acadêmica não aceitou calada e no lugar da bandeira apareceu uma frase com a palavra censurado. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, policiais arrancaram a homenagem a Marielle Franco e uma outra faixa contra o fascismo. Segundo a universidade, sequer havia um mandado judicial para a ação. Isto é prática nazista.
A SS, polícia oficial do nazismo, fazia isto. E assim tem acontecido por todo o país. Pessoas estão denunciando e a lista chega a 30 campos universitários. Isto é censura, isto é ditadura. Estão exercendo antes da eleição do coiso esse tipo de ação paramilitar, que é exercida também pela Polícia Estadual, pela Polícia Nacional. E quando não há Polícia Nacional, há os paramilitares bolsonaristas que invadem a Assembleia Sindical em Camboriú. Na última quinta-feira, 25, na cidade de Camboriú, Santa Catarina, a extrema-direita bolsonarista invadiu a Assembleia do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica, que estava acontecendo no Instituto Federal de Camboriú, o IFC. A maioria dos presentes da Assembleia eram professores do Instituto Federais do Estado. Ao longo da Assembleia, a bolsonarista infiltrado Dileta Correia Silva, candidata a deputada federal, não eleita pelo PSL, fez-se passar por professora do IFC de Araguari e filmou às escondidas a atividade da sessão, publicando nas redes sociais o material. As publicações destinavam-se a desmoralizar a Organização dos Trabalhadores, dizendo que a comunada estava se reunindo como organização criminosa, o que manifesta o caráter geral da extrema-direita em atacar e criminalizar as organizações de luta dos trabalhadores, seus sindicatos, suas assembleias e seus partidos. Questionada pelos professores do porquê a bolsonarista estava gravando o vídeo, o bolsonarista Emílio Dalsocchio, de Itajaí, que estava acompanhando a ex-candidata do PSL, ficou inconformado com a Inquisição, levantou-se de onde estava sentado e começou a gritar contra os professores da Assembleia. O bolsonarista esbravejava frases como: "Viva Pinochet! Pinochet matou quem tinha que matar. História é para homens e profissional, não para amadores. Se Pinochet tivesse feito o que ele fez aqui no Brasil, não haveria isto aí", fazendo referência ao ditador assassino chileno Augusto Pinochet. Nesse tumulto também a bolsonarista Dileta Correia fez a defesa ao programa fascista Escola Sem Partido. A PM foi chamada e os bolsonaristas, em respeito e em adoração à instituição militar truculenta, deixaram o local. A extrema-direita e os tribunais eleitorais fascistas já estão invadindo sindicatos e universidades públicas a fim de destruir as organizações autônomas dos trabalhadores e da juventude. Não é o momento de pregar a não violência contra os violentos. A esquerda está sendo atacada. É necessário fazer frente a esse ataque, formando comitês de luta contra o golpe para derrotar os golpistas aliados dos fascistas e comitês de autodefesa
para defender das agressões da extrema-direita e da direita estatal. Esta é a realidade. É isso que está acontecendo no país, aonde grupos paramilitares invadem os sindicatos. Hoje, eles invadem os sindicatos. Hoje, eles invadem as universidades e as escolas. Amanhã estarão invadindo as nossas casas. Nós temos que nos reunir, nós temos que nos defender, nós temos que trabalhar organizadamente em defesa da democracia brasileira. A gente está concluindo, encerrando o nosso programa de hoje e chamando a atenção de você, meu amigo, minha amiga, que vai votar amanhã. Pense muito bem no seu voto. O voto de amanhã é o voto mais importante da sua história de vida e da história do Brasil. Amanhã entraremos para a história como defensores da democracia ou como autorizadores do fascismo. É isso que ficará marcado em nossas vidas. Ou nós defendemos e autorizamos a permanência da democracia e encerramos fileiras neste lado da vida, ou nós estaremos autorizando, com a maioria dos votos, as fileiras do paramilitarismo, as fileiras do crime estatal, as fileiras do criminoso sistema fascista e ditatorial aqui no Brasil. Pense bem, analise, veja como é que vai ser a vida do seu filho, da sua filha, do seu avô, da sua avó, a sua vida. Pense com carinho, pense com paz e amor e venha para o lado da democracia, sim senhor e sim senhora. Até o próximo sábado, se Deus quiser e a democracia garantir, estaremos aqui no Debates de Opiniões, no www.radiosantosabel.com.br. E agora você fica com a boa música da nossa Rádio Santa Isabel. Até mais!